Dia, a paz do Senhor. Alegria estar aqui, poder ministrar a palavra para o seu coração. Agradeço aos meus líderes, pastora Renata, pastor Edivaldo, pastor Leonel, pela oportunidade que tem cedido para nós, seus discípulos. Vamos falar sobre a palavra de Deus, uma palavra de conhecimento e de crescimento e sabedoria para a sua vida, que você possa sair daqui equipado, preparado através da palavra do Senhor para vencer gigantes, conquistar, avançar nesse mundo tão difícil, né? As coisas tão difíceis que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos no período da primavera, a primavera já começou, né? Esse é o nosso primeiro domingo de primavera, e a gente sabe que Deus, Ele criou todas as estações, as 4 estações foram criadas por Deus, e tudo foi o Senhor que criou, e Ele criou tudo de uma forma harmoniosa, para proveito dEle e para nosso proveito também. Tudo foi criado a tempo de colher, ao tempo certo de você lançar a semente à terra, ao tempo de você cultivar, o tempo que aquela semente vai dar o fruto e você vai colher aquele fruto. Então, há tempo para todas as coisas. Deus, Ele é o grande arquiteto que fez tudo de uma forma muito organizada. Assim também é a nossa vida, organizada, separada. Nós estamos no tempo de crescer, amadurecer, se desenvolver através da palavra do Senhor. Se você reparar, depois da primavera vem o verão. Junto com o verão vem as chuvas fortes, vem o vento. E se você não tiver uma raiz profunda, você não vai suportar o verão. Quantas árvores caem, quantas árvores, você vê aquela árvore grande, quando chega no outro dia você passou a chuva, está ali no chão, estava podre, estava fraca, não tinha as suas raízes fincadas no solo. O tempo da primavera é o tempo de você desenvolver as suas raízes, de você crescer, de você ser transformado através da palavra de Deus. Quantos, de repente, você estava em casa e dormindo, e quando você acordou durante essa semana e você passou pelo mesmo caminho que você faz para ir trabalhar, para ir para a escola, e de repente você passou ali no seu transporte público, você passou a pé, ou passou com o seu carro, e você viu aquela árvore maravilhosa, aquele ipê amarelo, né? O ipê amarelo é o símbolo da primavera, é a árvore que mostra, que demonstra a chegada da primavera, o ipê amarelo, as cerejeiras, você passa ali na Marginal Tietê, você passa na Salim Maluf, que é o caminho que eu faço todos os dias para o trabalho, e você vê aquelas árvores lindas, aquela coisa maravilhosa, aquele visual maravilhoso, a cidade cinza se transforma, de repente. Então é tempo também de sermos transformados, é tempo de crescermos, de fincar as nossas raízes, de criarmos raízes profundas, fortes, e para isso você precisa ser transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem tem o poder de transformar a sua vida e fazer com que você crie raízes fortes e profundas no Senhor. É a palavra de Deus que abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus venha e faça uma obra na sua vida. Uma pessoa que é fechada, que ela não é receptiva à palavra de Deus, ela não dá espaço para o Espírito Santo. Como a ação do Espírito Santo vai ocorrer na vida de uma pessoa se ela não é receptiva à palavra de Deus, se ela não é ouvinte à palavra de Deus, se ela não aceita a palavra de Deus, ou se ela não pratica a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, então é bom que você sempre ande com a palavra de Deus, mas se você está sem a Bíblia aí de papel ou no seu aplicativo, o ideal, o melhor, nós recomendamos a Bíblia de papel, é melhor, todo livro é melhor. Não é só
pela Bíblia, mas todo livro que você lê, quando você pega no papel, é melhor. Você faz anotações, você risca, você passa um marca-texto, você dobra a folha. É o ideal. Procure sempre ter contigo uma Bíblia de papel. Eu tenho Bíblia sempre no carro, sempre algumas em casa. Se eventualmente esquecer, tem lá também no celular. Mas também é essencial que você, às vezes no trabalho, você vai trabalhar, você não está com a Bíblia ali. Então poxa, nós vivemos num mundo hoje tecnológico. Se você tem 1 milhão de aplicativos no celular, e às vezes você pega o cristão e fala, o cara não tem a Bíblia no celular. Tem tanta porcaria e não tem a Bíblia? Então também você tem que ter a Bíblia ali, que ela não seja a sua principal Bíblia, mas ela seja ali um anexo, uma ajuda para quando você não tiver com a Bíblia de papel. João 8, verso 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui 2 palavras chamam a atenção: permanecer, 3 na verdade, permanecer, discípulo e libertará, libertação. Esse é o poder da palavra. Para muitas religiões ou muitas culturas, a Bíblia é um livro religioso. Se você jogar ali no Google o que é Bíblia, vai dizer para você que é um livro religioso, com princípios religiosos. Para a cultura do mundo, isso pode ser uma grande verdade, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia, ela é muito mais que um livro de doutrina, ela é muito mais que um livro de regra. A Bíblia, ela é a verdade que nos transforma. A Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. Por isso, nessa época, nós devemos ser preenchidos pela palavra. A Bíblia, ela é diferente de tudo que você possa ter lido na sua vida. Existem grandes obras literárias, grandes livros de conhecimento. Nada se compara à Bíblia. A Bíblia, ela é viva, ela não é uma letra morta, ela é viva, ela é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela transforma tudo em vida, ela traz a vida. A Bíblia, ela traz fé. O que é a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir. Vocês não tomaram café, eu vou falar de novo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Fé. Através da palavra do Senhor, através da palavra você supera adversidades, através da palavra de Deus você é liberto, através da palavra de Deus curas acontecem, milagres acontecem, transformações acontecem, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de esclarecer a sua mente. Deus, ele tem palavras específicas para cada um de nós, palavras de conquista, palavras de avanço. A palavra de Deus é quem transforma a nossa vida, ela é a única verdade, não existe outras verdades, não tem uma outra opção. Olha, tem a Bíblia é muito boa, ela é excelente, mas também tem um livro tal, ou tem um manuscrito tal, ou tem aquele conhecimento, ou tem aquele pensamento. Não, a Bíblia, a palavra poderosa de Deus, ela é a única verdade que pode te transformar. E em primeiro lugar, para nós sermos transformados por essa verdade, nós devemos preencher a nossa vida com a palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa ser preenchida com a palavra de Deus. Todos os espaços da nossa vida precisam ser preenchidos com a palavra de Deus. Algo muito importante para nós também é que você memorize a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus é algo importantíssimo. Quer ver? Nós vamos então
é fazer uma brincadeira aqui, vocês vão ter que me ajudar. Toda vez que eu perguntar o que a Bíblia é, você vai ter que responder assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 5. Decorou aí? Tem que decorar, hein? Essa é fácil, hein? Ó, eu vou falar de novo. O que a Bíblia é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Quando você tem um versículo em mente, você vai trazer o versículo, olha, desculpa, eu sou advogado, e é assim que funcionam as coisas no mundo jurídico. E lá fora, as coisas também vai funcionar assim com você. Quando você trazer uma palavra, e alguém falar, mas eu não gosto da Bíblia, sabe, a Bíblia, ela exige muito, a palavra de Deus cobra muitas coisas de mim, é cheio de regra. Você fala assim, sabe de uma coisa? Ela leva você por um caminho de luz, ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o teu caminho. O camarada fala assim, aonde? Me prova. Está na Bíblia. Você fala, está aqui na Bíblia. Olha, a minha Bíblia aqui tem diversas versões e quantidade de folhas. A minha, muitas são do mesmo tamanho, por conta da referência aumenta a quantidade de folha. A minha tem aqui, sem tirar os dicionários, concordâncias, a última página aqui é 994. Você fala assim, está aqui, ó, dentro das 994 páginas aqui, em algum lugar está, eu sei que está. Então você tem que fundamentar, você tem que saber, você tem que falar, talvez você não fale na mesma letra que está ali na Almeida Corrigida, você fala com as suas palavras, mas você sabe onde está, que você vai lá e mostra para a pessoa. Quem faz o curso de finanças Crown comigo, sabe que a gente tem que memorizar o versículo, e não é fácil memorizar. No meio do curso tem um lá grandão lá que é difícil de memorizar. Então você tem que saber a palavra, você tem que memorizar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Quando eu perguntar para você o que a Bíblia é, você diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. No próximo eu não vou falar, vai ser só vocês. Devemos ser preenchidos com a palavra de Deus. O processo de crescimento espiritual faz com que as mentiras sejam substituídas pelas verdades. Quando você está em crescimento espiritual, a mentira, ela deixa lugar pela verdade, que é a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo, e eu acredito que deve ter acontecido com a maioria de vocês. Antes de você conhecer a Jesus, você conhecer a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, eu acredito que você talvez tinha esse tipo de pensamento, porque você ouviu, olha, todos os caminhos levam a Deus. Tem muitas religiões excelentes e todos os caminhos vão te levar a Deus, não importa o caminho que você quer seguir. Quem já ouviu isso? Quem seguia esse estilo de vida? Esse era o meu estilo de vida. Todos para quê? Para quê? Eu vou ser crente se todos os caminhos levam a Deus? Isso é uma filosofia, uma mentira do mundo. E as pessoas ainda tinham uma outra ainda, que as pessoas diziam, olha, se eu for uma boa pessoa, se eu for uma excelente pessoa, fazer a obra de caridade, fazer boas ações, ajudar os pobres, dar esmola, apoiar as instituições de caridade, eu vou para o céu. Eu sou uma boa pessoa. O que pode me tirar do céu? Tem tantas pessoas ruins, tem tantos assassinos, pessoas violentas, bandidos, criminosos. E eu sou uma pessoa tão boa, pago as minhas contas em dias, trato bem os meus filhos, a minha esposa. Por que eu não vou para o céu? Quem não pensava assim? Antes de conhecer a Jesus, olha, sabe de uma coisa? Você ser uma boa pessoa, você fazer a obra de caridade, isso é o seu dever como cristão. Mas o único que pode te levar ao céu é Jesus.
não é por merecimento, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Não é você quem diz, não é você que cava a sua vaga no céu, é Ele que te escolhe, é Ele que realiza na sua vida. Quem disse isso? Eu? Não, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. João 14,6 o que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Sou eu que estou dizendo? Foi o pastor Leonel que escreveu isso? É a palavra. Foi algum bispo que disse isso? Foi algum homem da igreja antiga que disse isso? Não, a palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. E quando você conheceu a palavra de Deus, você aprendeu que não existe atalhos, não existe outros caminhos. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Ele é o único caminho para chegarmos até o Pai. Ponto final, não tem discussão, não tem brecha, não tem, sabe aquilo, não tem, é ponto final. Jesus, Ele é o único caminho. Quando somos preenchidos com a palavra, não sobra espaço para coisas negativas na nossa vida. O nosso crescimento é certo, porque você é preenchido por algo verdadeiro, algo poderoso, algo que transforma, algo que faz a diferença. Tudo que você adquirir, os seus diplomas, o seu currículo, a sua experiência profissional, tudo isso vai ser muito bom para você lá fora, mas o que vai fazer a grande diferença na sua vida lá fora é a palavra de Deus. É ela que faz a diferença, é ela quem muda a sua vida, é ela que te preenche, é ela quem te transforma. Lá, acho que em Mateus 8, salvo engano, chega ali, o centurião chega para Jesus e fala assim: olha, o meu servo está enfermo, ele está muito doente, ele está muito ruim, e Jesus fala assim para ele: então vamos lá, para que eu possa curar. O que ele diz? Não, se o Senhor disser uma só palavra, ele estará completamente curado. É a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus que transforma. Muitas vezes nós falamos assim: olha, eu conheci Jesus, a gente sempre lembra daquela pessoa que nos levou para a igreja, né? Aquele que apresentou os caminhos do Senhor para nós, mas na verdade, essa pessoa, ela não te apresentou a Jesus, ela apenas iniciou você. Sabe aonde você conheceu Jesus? Aqui. A palavra de Deus é ela quem diz quem Jesus é ela quem diz que Deus é ela quem te apresentou o Deus vivo, foi através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Você conheceu a Jesus, você passou a ter intimidade com Ele, e através do momento que você leu essa palavra, você falou: uau, esse Deus é maravilhoso. Foi através da palavra de Deus, foi através dos feitos, através da ação poderosa do Espírito Santo. Foi quando Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Você pensou assim: eu não estou sozinho, Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Onde você descobriu isso? Na palavra de Deus. Nós somos santificados também pela palavra de Deus. João 17 diz assim: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, ela nos torna semelhante a Deus. A palavra, ela nos molda, ela transforma o nosso caráter. A palavra nos une. Nós estamos unidos aqui para quê? Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos une. Se você falar assim: olha, eu vou para a igreja porque eu gosto das pessoas de lá, eu vou para a igreja porque o ambiente é bom, tudo isso é importante. Eu vou para a igreja que eu amo, o pastor Leonel é uma pessoa maravilhosa, o pastor Fábio é um cara legal, eu vou para a igreja, eu gosto muito. Sabe, uma hora que eu pisar na bola com você, você não vem mais na igreja. Uma hora que eu sou homem, eu sou falho. Uma hora que pisarmos na bola com você, você vai deixar de vir. Agora, quando você vem à igreja por conta da palavra de Deus, meu amigo,
Sua vida muda, você tem um propósito, você sabe porque você está aqui, e não importa as suas decepções, ou as tristezas, ou as lutas que você enfrenta, você está aqui porque você ama a palavra de Deus. Isso é o firme fundamento de você estar aqui, amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, buscar mais do Senhor. Permanecendo na palavra de Deus. Hoje existe muitos mais Bíblias impressas do que no passado. Aplicativos, Bíblia no computador, várias formas, mas muitos cristãos estão vivendo uma anorexia espiritual, estão morrendo e se isolando do contato com a palavra de Deus. Cristãos fugindo do contato com a palavra de Deus. Hoje tem muito mais Bíblia que no passado, não preciso ir muito longe. É só você voltar. Hoje tem muito mais Bíblia que teria nos anos 70, nos anos 80. Não estou nem indo muito longe, hein, pastor? Não estou indo 100 anos, 200, 300 anos atrás. Tem todo tipo, a mensagem, uma paráfrase da Bíblia, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia da mulher, Bíblia do casal, Bíblia do... tem da vovó também, tem todo tipo de Bíblia. O problema não é a quantidade de Bíblia, o problema é o quanto você tem se mantido perto desta palavra, ouvinte dessa palavra, seguindo esta palavra, lendo essa palavra, vivendo o que ela diz. O que nós lemos lá em João, permanecer na palavra. Olha, permanecer na palavra do Senhor, eu vejo que é um requisito para ser chamado de discípulo. Ele disse, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ou seja, quer ser chamado de discípulo? Permaneça na palavra, permaneça firme na palavra do Senhor, permaneça firme neste livro aqui. Você sabe qual é o valor de uma Bíblia guardada numa estante? Nenhuma. Bíblia guardada numa estante. Posso ter 50 lá em casa, fazer uma pilha desse tamanho. Qual é a diferença? O que ela vai fazer? Quantas casas você entra? Bíblia gigantona lá aberta no Salmo 23, Salmo 99, alguém sabe mais de uma? Que o pessoal deixa... 91. Bibliona lá aberta lá. Qual é a diferença? O que essa Bíblia faz? Se quantidade de Bíblia fizesse a diferença, isso não significa, eu não estou dizendo que você não tenha que ter muitas Bíblias. Pelo contrário, mas você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que viver e desejar a palavra de Deus, ter desejo para a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, verso 4, diante da tentação, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra de Deus é o que te sustenta, ela é comida, ela é que te nutre, é ela que te mantém em pé, é ela que te sustenta, é a palavra de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que basta. É ela que transforma. É ela que muda o seu caráter. É ela que traz crescimento para você. Em segundo lugar, nós devemos aceitar a sua autoridade. O que a Bíblia é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra tem que ser critério definitivo na sua vida. Todas as suas escolhas, elas devem ser pautadas pela palavra. A palavra, ela é a bússola que te mostra o caminho. Ela é o Waze que você usa nos dias de hoje. Ela é o Google Maps que você usa. Ela é o caminho. Ela é o caminho que te mostra
a direção, é a palavra de Deus. Todos os caminhos, talvez eles apontam para um caminho, todas as setas apontam para um caminho diferente, talvez mais curto, talvez que aparenta ser mais fácil, mais prazeroso, mas somente a palavra de Deus aponta para a cruz. A palavra de Deus é o único caminho que aponta para a cruz. Talvez você olhe para esse caminho e você fale assim: olha, deve ser mais difícil, deve ser mais doloroso, mas ele é o único caminho que tem luz, 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 iluminação. É o caminho da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Talvez você olhe e as pessoas falam: olha, esse caminho é mais fácil. O que nós mais vimos hoje, os cristãos dentro da igreja, quer pegar atalho, quer cortar caminho, saem da palavra, quer achar as coisas mais fáceis, a geração do fast food, do tudo pronto, tudo rápido. Não tem nada pronto, não tem nada rápido. O que está pronto é a palavra de Deus, para você se alimentar. Essa é a luz para o seu caminho. Deixe de lado as questões culturais, tradição, a sua emoção. Viva o que a Bíblia diz e ponto final. Ponto final. Paute a Bíblia como a última palavra na sua vida. Não paute a opinião das pessoas, ou que o especialista fulano de tal diz, ou que o ciclano diz, ou que o fulano diz. Não, se paute por aquilo que a palavra de Deus diz. Ela é a essência, ela é tudo importante para você seguir. É a palavra de Deus. Tudo que você for procurar, procure na palavra de Deus. Tudo que você for fazer, primeiro deixa eu ver na palavra de Deus. Tudo que você for negociar, deixa eu ver aqui na palavra de Deus. Aqui tem exemplo de grandes homens que venceram, grandes negociadores, grandes homens que prosperaram. Aprenda também com os erros dos outros. É aonde? Na palavra de Deus. Terceiro lugar, nós devemos assimilar a sua verdade. Não basta apenas acreditarmos na Bíblia, devemos assimilar a sua verdade ao ponto que o Espírito Santo venha transformar com a verdade. Nós temos que assimilar essa verdade. Apenas ser um ouvinte da palavra de Deus e você não assimilar a palavra de Deus, isso não vai trazer transformação na sua vida. É você entrar no culto e falar: que hora que acaba? Será que ele vai acabar no horário? É você entrar no culto e está demorando, não acaba. É você não conseguir se concentrar na palavra de Deus. É você não reservar um tempo com a palavra de Deus. Para assimilar a verdade da palavra de Deus, você deve praticar aí 5 passos. O primeiro, você deve receber a palavra como uma semente lançada no solo fértil. Quando a palavra vem até você, você vai receber a palavra já com aquela alegria, abrir a palavra pela manhã para ler a Bíblia, ter um momento com Deus, com alegria, coração aberto, receptivo. Vem participar de um culto, vem participar de um curso, receptivo para receber a palavra. Não, chega aqui, daí quando eu subo aqui, você pega o microfone, puxa, esse cara que vai pregar. Não é assim que funciona. Ser receptivo para receber a palavra de Deus. Não importa o pregador, a pessoa que esteja falando, se concentre na palavra de Deus. Ela é a essência. Se falar algo que não serve, que não é palavra de Deus, enquanto essa porta estiver aberta, essa igreja vai pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Shows, heresias, encenações espetaculosas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aqui nunca teve espaço. Palavra de Deus, ação do Espírito Santo, este aqui é o lugar certo. Você veio para o lugar certo, para ouvir a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, você recebe a palavra como
solo fértil. Depois você, em segunda dica, você tem que reservar um tempo para ler a palavra de Deus. Como está a sua agenda? Como é que está aí a sua série? Está tudo atualizada, né? Está em dia o Netflix, está em dia a série, está tudo em dia, está beleza. E como é que está a leitura bíblica? Eu falo isso porque eu gosto muito de assistir série e não tem nenhum mal nisso, mas o meu tempo com Deus é o meu tempo com Deus. Uma coisa é uma coisa, o lazer, o divertimento, isso tudo é bom para a sua vida, se divirta, passeie, faça outras coisas, mas reserve um tempo para a leitura da palavra de Deus. A leitura diária da palavra de Deus nos mantém mais ao alcance da voz de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais contato você tem da palavra de Deus, mais audível fica a voz de Deus nos seus ouvidos. A leitura diária, ela é importante. Quanto mais você lê a Bíblia, mais alto e bom som a palavra de Deus está nos seus ouvidos. Muitos de nós estamos ouvindo apenas um chiado, e nós reclamamos porque Deus não fala comigo. Ah, Deus não fala comigo, eu não tenho sentido Deus falar comigo. Ah, aquele problema, Deus não responde às minhas orações, Deus não fala comigo. Ei, querido, você tem lido a palavra de Deus? Você tem falado com Deus? Você tem buscado resposta de Deus através da palavra? Nós vivemos a geração das pessoas. A pastora Renata falou disso na hora dos avisos, das pessoas que ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, como um cristão rodoviário. Não criam raízes, porque ficam, olha, ali tem um profeta fulano de tal, eu vou lá. Ah, ali aconteceu tal coisa, eu vou lá. Porque é muito mais fácil você querer seguir fulano e beltrano do que você seguir a palavra de Deus. De você querer reservar um tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Crie raízes, raízes profundas, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, as respostas. Eu acredito em profecia, acredito em milagres, a minha vida é um milagre, eu estou aqui debaixo de uma profecia que Deus lançou sobre a minha vida, mas acima de tudo, eu acredito na palavra de Deus. Ela é a verdadeira lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Quem está pautado na palavra de Deus não cai em cilada. Quantas histórias, pastor Anel, pastor Renato deve ter ouvido várias, as pessoas que chegam, eu fui lá atrás do profeta, e fui atrás do fulano e do ciclano, quando volta a ver que é enganação. Quantas pessoas usam o nome do Senhor, a palavra de Deus, para praticar obras mentirosas? Aí a pessoa vai e é enganada, por quê? Porque não está pautado na palavra de Deus, porque não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus. Aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, é difícil enganar. Aquele que conhece a palavra de Deus, não vem com conversinha que ele não cai não, porque ele conhece a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. Sintonize na estação de Deus, aumente o volume para que toda a palavra de Deus seja assimilada nos seus ouvidos. Concentre-se na palavra de Deus, viva, pautado na palavra de Deus. Terceiro lugar, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa fazer comparações, ter versões, reservar um tempo para estudar. Nós não queremos crentes anorexos aqui, nós não queremos cristãos rasos aqui, nós queremos discípulos de Jesus que conheçam a palavra, que leiam a palavra, que comparem, que busque mais do Senhor, faça estudo sobre o texto, pegue um texto, reserve um texto, estude vários dias. Nós somos muito ansiosos, cada dia você quer um texto para falar, pegue um texto, muitas vezes eu fico semanas no mesmo texto, lendo, relendo, e anotando, e procurando, e vendo versão. Invista em tempo de estudo, isso vai mudar o seu caráter, isso vai te transformar, isso vai trazer vitória para você lá fora, no mundo corporativo, onde a concorrência é muito grande. A palavra de Deus vai fazer a diferença na sua vida.
É ela quem vai fazer a diferença na sua vida. O estudo, o conhecimento da palavra de Deus fará você mais feliz. Não sou eu que diz, quem diz é a palavra. Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Aquele que pratica a palavra de Deus, não só ouve, ele será feliz na família, ele será feliz no casamento, ele será feliz no trabalho, porque ele pratica a obra de Deus. Tudo o que ele faz é pautado na palavra de Deus. Aí uma dica para quem está solteiro: você quer casar? Procure alguém que ame mais a palavra de Deus do que a você. Procure alguém que ame muito mais a palavra de Deus. Ele me ama, ela me ama, mas não ama a Deus. Não vai rolar, hein? Não vai ser benção. Mas me trata tão bem, é tão carinhoso, é tão carinhosa, maravilhosa. Me cobre de presentes. Não ama a palavra de Deus. Não serve para você. Aquele que ama a palavra de Deus. Para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, dica aí para a juventude: ame mais a palavra de Deus do que o seu cônjuge. Amando mais a palavra de Deus, você vai ter dificuldade no seu casamento, todo lugar tem problema. Mas você vai superar, porque a sua vida é pautada na palavra de Deus. Porque você abre esta palavra e você entende que Deus uniu você e a sua esposa como uma só carne. E essa palavra, ela diz que não há um caminho de destruição da família. Ela diz que a família é bênção de Deus, é projeto de Deus. Quando você lê essa palavra, sua vida muda, sua vida transforma. Invista também em memorização de versículo. Quando você tem o versículo na sua mente, isso te ajuda a resistir à tentação, te dá confiança, reduz o seu estresse, ainda te ajuda você a tomar decisões importantes. Você ter a palavra de Deus na sua mente. Em quinto lugar, reflita sobre a palavra, concentre o seu pensamento em determinadas situações ou passagens bíblicas que você leu. Eu às vezes fico pensando umas coisas meio malucas. Como é que o cara fez? Como é que ele... Sabe? Esses tempos eu fiquei pensando sobre Noé. Ele já vivia num tempo bem difícil. E Deus fala para ele fazer aquela arca. A gente está vivendo um tempo que a gente tem falado muito, a gente que trabalha com os adolescentes, e a gente tem visto outras igrejas também fazendo isso, falando muito sobre bullying. Imagina o bullying que esse camarada sofreu. Porque ele já vivia num local que os homens eram corrompidos. Os camaradas que estavam ali não eram gente boa, só casca de ferida. E ainda Deus manda ele fazer algo totalmente louco, fora da curva, fora do padrão. E ele começa a fazer. Imagina quantos insultos ele ouviu, imagina o sofrimento que ele passou, o quanto ele foi provocado, o quanto ele foi ofendido por conta da escolha que ele fez. Como um cara aguentar tudo isso? Fez a arca em 2 dias. Deus não mandou ele fazer uma cabaninha, uma tendinha. Deus mandou fazer uma arca. O tempo que ele levou e o quanto ele sofreu. E eu fiquei pensando nisso. Será que eu aguentaria lá se eu estivesse no lugar dele? Os camaradas viessem falar algumas besteiras para mim. Será que eu não ia o sangue ferver? Eu não estou me segurando. E eu fiquei pensando nisso durante semanas. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Eu acredito que o que sustentou Noé era a palavra de Deus que estava sobre a vida dele. Tinha um propósito. A palavra de Deus é propósito para a sua vida. E quarto e último lugar,
devemos pôr em prática os princípios da Escritura. Podemos ler, pesquisar ou ainda memorizar a palavra de Deus. Todavia, isso não vai valer de nada se não colocarmos em prática os seus princípios. Se você não praticar, não adianta ter a Bíblia inteirinha na cabeça, ter tudo na sua mente e você não praticar a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Muitas pessoas quer mostrar, às vezes para o vizinho, para a família, que é espiritual e põe aquela roupa de ver Deus, pega a Bíblia gigante debaixo do braço, mas não honra seus compromissos, não vive a palavra de Deus. E Tiago aqui diz, está enganando a si mesmo. Pensa que está enganando os outros, está enganando a si mesmo. Viva a palavra de Deus. Nós só demonstramos que assimilamos a verdade quando a praticamos. Você só vai demonstrar que você assimilou a palavra de Deus quando você começa a praticar. Fique de pé neste momento. Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aonde você quer construir a sua casa? Aonde estão os alicerces da sua casa? Aonde você tem se apoiado? Aonde você tem se sustentado? Que caminhos você tem percorrido? Se não for a palavra de Deus. Deus deixou um presente maravilhoso para nós. Saiba que em muitos países a Bíblia é proibida. Eu ia até trazer esse vídeo, mas eu não trouxe. Eu acho que todos já viram. A gente já mostrou aqui, é um vídeo muito famoso na internet, quando chega aquelas Bíblias na China e todos começam a pegar e abraçar. Muitos lugares é proibido ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai preso. Você vai ser castigado. Você será morto e condenado. Aqui você vive num país que nós ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho, sair pelas ruas. Nós somos o maior país cristão de toda a América Latina. Viva a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, se paute nesta palavra, viva a verdade que está esculpida nela. É ela quem pode te transformar. Nada nesse mundo pode te transformar se não for a palavra de Deus. Eu encerro aqui com uma frase de Moody que diz assim: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Que nesta manhã você possa sair daqui transformado pela palavra de Deus. Que você possa sair daqui mudado pelo poder da palavra de Deus. Estenda suas mãos, eu vou orar por você. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa sair daqui transformado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, luz para o meu caminho, Senhor. Oh Pai, que cada um aqui, Senhor, possa seguir, Senhor, o Teu caminho, a Tua luz, que é a Tua palavra, Senhor. Que cada um, Senhor, possa sair daqui e viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu profetizo, Senhor, uma vitória sobre a vida de cada um aqui, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que no momento de luta, Pai, no momento de dificuldade, Senhor, não vai faltar, Senhor, uma palavra, Senhor, de sabedoria, Senhor. Uma palavra, Senhor, de conforto na vida dos Teus servos, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados eu pergunto, se alguém aqui ainda não conhece o Senhor, não conhece a palavra de Deus, e não entregou a sua vida a Jesus, e quer entregar a sua vida nesta manhã, levante a sua mão e eu vou orar por você, aí no seu lugar. Tem alguém ainda que não entregou a sua vida a Jesus? Se você está afastado
dos caminhos do Senhor e decidiu nesta manhã voltar para a verdade, voltar para a palavra de Deus, viver esta verdade, praticar esta verdade, e você quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Aplauda o Senhor e glorifique o nome dEle.